Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos conhecer a Lei 3.710 de 2013, que trata da previdência aqui dos servidores do município de Cachoeirinha. Esta lei organiza o IPREC, o Instituto de Previdência dos Servidores, falando sobre o funcionamento deste instituto e depois fala justamente em como são as aposentadorias e a pensão por morte para os servidores. Então, vamos agora estudar todo esse conteúdo e no final vai ter um simulado com algumas questões que eu elaborei, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai estar também na prova do nosso concurso. Pessoal, nós temos inicialmente no artigo 1º as características do IPREC. E aqui a gente tem uma possível questão de prova. A banca pode te perguntar na prova quais são as características. Primeiro, o que é o IPREC? Ele é uma autarquia, uma fundação, um órgão público, uma empresa pública? O que ele é? Ele é uma autarquia. E essa é a primeira coisa que a gente tem que responder. É uma entidade autárquica que tem sede e foro, é claro, na cidade de Cachoeirinha, e ela tem personalidade jurídica de direito público, que é uma característica das autarquias. Então, se a banca afirmar que o IPREC é uma fundação, é uma empresa, está errado, ele é uma autarquia. E se afirmar que ele tem personalidade jurídica de direito privado, também está errado, porque a personalidade jurídica do IPREC é de direito público. E é o ente responsável pela gestão do RPPS dos servidores do município de Cachoeirinha. O que é RPPS, pessoal? Regime Próprio de Previdência Social. Os servidores concursados na Prefeitura e na Câmara Municipal de Cachoeirinha ocupam cargos efetivos e, quando se aposentam, vão ter uma aposentadoria na forma que esta lei prevê, que vai ser paga justamente pelo IPREC. Então, servidores de Cachoeirinha todo mês vão descontar no seu contra-cheque uma contribuição previdenciária para o IPREC, e o IPREC que vai garantir a aposentadoria dos servidores aqui do município de Cachoeirinha. É isso que é o IPREC. Então, essa é a função do IPREC, e nessa lei a gente vai ver justamente como que isso funciona na prática. Bom, nós temos no artigo 2º que o IPREC, o Instituto, então, tem autonomia administrativa, financeira e contábil, personalidade jurídica própria e funciona de acordo com a legislação específica. Claro, o IPREC não é subordinado à prefeitura, ele tem toda a autonomia para organizar da melhor forma a sua atuação e fazer a gestão da melhor forma do fundo previdenciário, garantindo, então, justamente que seja possível pagar todos os benefícios para os servidores. O artigo 3º estabelece que o IPREC tem quadro de pessoal próprio. Claro, o IPREC, inclusive, faz concurso para contratar os seus servidores. Não necessariamente são servidores da prefeitura. É possível que servidores da prefeitura sejam cedidos para o IPREC, mas o IPREC também realiza o seu próprio concurso público. Ele tem o seu próprio quadro de pessoal. Existem cargos na estrutura do IPREC, é claro. Bom, o IPREC operará com contas distintas do Tesouro Municipal. Claro, porque o que é o fundo previdenciário que o IPREC cuida, pessoal? O fundo previdenciário é o lugar onde vai ser depositado todo o dinheiro das contribuições, tanto dos servidores como do próprio município. E essas contribuições todas são colocadas nessa conta para poder pagar os benefícios previdenciários. E não pode a prefeitura pegar esse dinheiro para outras finalidades. O dinheiro do fundo previdenciário é todo para a previdência, para pagar os benefícios e para manutenção do próprio IPREC. Não pode ser utilizado para outras finalidades o dinheiro depositado aqui no fundo previdenciário dos servidores. Por isso, uma conta distinta da do Tesouro Municipal, distinta da prefeitura. A escrituração contábil do IPREC também é distinta da contabilidade do ente federativo. Quem é o ente federativo? É o município de Cachoeirinha. Então, existe uma escrituração contábil do município de Cachoeirinha e existe a escrituração do IPREC. É distinto também, inclusive, quanto às rubricas destacadas no orçamento para pagamento de benefícios, e obedece às normas e princípios contábeis previstos na Lei
4.320 de 64 e suas alterações, e também as normas estabelecidas pelo Ministério da Previdência ou equivalente, porque frequentemente eles mudam o nome dos órgãos do governo federal, mas tem um ministério no governo federal encarregado justamente da questão da Previdência, e aqui é mencionado então o Ministério da Previdência. Lá tem normas, né? Esse Ministério da Previdência, o órgão equivalente, expede normas que todos os RPPS de todos os municípios e estados do Brasil deverão seguir. E o município de Cachoeirinha é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do IPREC para pagamento dos benefícios. Como assim? Eu falei para vocês que vão ter duas contas, né? A conta do IPREC, que é distinta da conta do Tesouro do município. Muito bem. Agora, tem um detalhe. Se tiver mal gerido o Instituto de Previdência e tiver faltando dinheiro aqui para pagar o benefício dos servidores, para pagar uma aposentadoria, o município vai pagar. O Tesouro do município vai pagar. Então, o município de Cachoeirinha responde quando faltar dinheiro aqui. Por isso mesmo que ele não pode pegar o dinheiro do fundo para nenhuma outra finalidade, e por isso mesmo que ele vai buscar a melhor gestão do fundo, para que aqui tenha dinheiro suficiente para pagar os benefícios. Porque se não tiver, se tiver faltando dinheiro aqui, o município vai pagar. E aí, em vez de investir em outras áreas importantes, como saúde e educação, o município vai ter que estar colocando dinheiro para cobrir o rombo do fundo previdenciário. É isso. E esse é um problema que o Brasil enfrenta há bastante tempo. O governo federal precisa frequentemente cobrir rombos do INSS, muitos estados e municípios também das suas previdências. Por isso que nós temos tantas reformas previdenciárias. É tão frequente isso, né? Toda hora a gente ouve falar em alguma possível reforma previdenciária. É raro passar um governo que não faça ou que não proponha uma reforma previdenciária. Então, a Previdência é algo muito dinâmico, é algo que está sempre mudando. Eu já dou aula há mais de 10 anos em conteúdos de direito previdenciário e está sempre sendo modificado, a gente tem que estar sempre estudando e se atualizando, porque toda hora muda a regra. Mas, para vocês, podem ficar tranquilos, né? Que isso que eu estou trazendo para vocês, claro, é tudo atualizado, e na prova de vocês eles só vão perguntar o que está aqui no texto da lei atualizada. Bom, pessoal, vamos seguindo, e agora nós temos, então, a situação envolvendo o patrimônio, custeio, uso e aplicação dos recursos aqui do IPREC. O patrimônio do IPREC é constituído pelos bens e direitos da sua propriedade e pelos que lhe forem conferidos, ou que venha adquirir ou incorporar, inclusive bens imóveis que venha adquirir por dotação vinculada à execução de serviços de previdência. E se for extinto o Fundo Municipal de Previdência, todos os bens, direitos e ativos que estiverem são automaticamente transferidos para o IPREC. Sempre que algo sai do Fundo de Previdência, vai para o patrimônio do IPREC. O patrimônio do IPREC é autônomo, não é o mesmo patrimônio do município, não se confunde, porque o IPREC é uma autarquia do município. Por isso tem o patrimônio autônomo, livre e desvinculado de qualquer outra entidade. O patrimônio do IPREC não é da Prefeitura de Cachoeirinha, é do próprio Instituto. E nós temos ainda que os bens imóveis de propriedade do IPREC só poderão ser alienados ou gravados por proposta do presidente da autarquia, após parecer favorável da maioria absoluta dos integrantes dos dois conselhos, Conselho de Administração e Fiscal, para posterior autorização do Poder Legislativo. Ainda vai precisar que a Câmara de Vereadores autorize. E eles podem perguntar isso na tua prova. Para o IPREC, então, alienar um bem imóvel, o que é alienar um bem imóvel? É se desfazer, doar, vender. Se o IPREC quiser alienar um bem imóvel, primeira coisa, o presidente, tendo essa ideia, vai pedir um parecer. E vai ser necessário o parecer favorável de mais da metade dos membros desses dois conselhos que nós vamos conhecer hoje. A gente vai estudar ainda hoje a composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Sendo autorizado pelos conselhos, vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Esse é o caminho que nós temos, então. E eles podem te perguntar, para o diretor, para o presidente da autarquia, melhor, para o presidente do IPREC propor a alienação de um bem imóvel,
é necessário o parecer favorável de quantos membros dos conselhos de administração e fiscal? E aí a banca pode tentar te enganar, dizendo que precisa de 1/3, 2/3, enfim. E aí a gente sabe que é maioria absoluta, que é mais da metade do total de membros. Custeio. O custeio é de onde vem o dinheiro para o IPREC funcionar. As receitas. Como é que entra dinheiro aqui no IPREC? Bom, primeiro, produto da arrecadação referente a contribuições de caráter compulsório dos servidores ativos de qualquer dos poderes do município. Quais são os poderes do município? O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Suas autarquias e fundações, calculados sobre a sua base de contribuição. Então, o primeiro é a contribuição que vai vir no teu contra-cheque. Você mesmo está me assistindo. Como servidor no município de Cachoeirinha, seja servidor da prefeitura, da Câmara ou do próprio IPREC, vai ter um desconto previdenciário no teu contra-cheque. Esse desconto previdenciário é justamente a tua contribuição para a Previdência, para futuramente se aposentar. Então, todo servidor efetivo concursado no município de Cachoeirinha, seja do IPREC, da Prefeitura ou da Câmara, vai ter descontado a contribuição previdenciária, que é um percentual sobre a sua remuneração de contribuição. Além disso, aposentados e pensionistas, seguindo também o que diz a Constituição Federal, aposentados e pensionistas vão contribuir sobre o que superar o teto. Então, existe lá um teto do INSS e quem tiver uma pensão ou quem for aposentado ganhando mais do que o teto do INSS, que é o máximo que alguém pode receber lá no regime geral, aqui no RPPS não tem esse limite, então quem estiver ganhando mais do que aquilo vai contribuir também. Então, aposentados e pensionistas também contribuem quando ganham bastante. E ainda a contribuição do município. Por quê? Porque o município, sobre tudo que ele paga de remuneração, ele também vai recolher um dinheiro todo mês para o IPREC. Então, o fundo previdenciário não é só aquele dinheiro que sai do teu contra-cheque. É o que sai do teu contra-cheque, servidor ativo, é o que sai do aposentado e pensionista que ganha acima do teto, também a contribuição que o município dá todo mês, sobre tudo que ele paga de remuneração para os servidores. E também do que ele paga para os inativos que ganham mais do que o teto, e tudo isso vai entrar também. Bom, nós temos ainda que, sobre a gratificação natalina, quando o município paga o 13º dos servidores, ele também recolhe para o IPREC a contribuição. Temos ainda receitas decorrentes de investimentos e as receitas patrimoniais. O IPREC pode vender um imóvel e isso dá uma receita patrimonial. Pode ter um aluguel e isso dá uma receita. Pode investir, pode fazer um investimento com o dinheiro aplicando e dando retorno. Também é fonte de receita os valores recebidos a título de compensação financeira. Como assim compensação financeira? Isso aqui é o seguinte, vamos imaginar aqui que eu, a vida inteira, trabalhei na iniciativa privada e contribuí para o RGPS, lá para o INSS, Regime Geral de Previdência. Em dado momento da minha vida, eu resolvi fazer concurso aqui para o município de Cachoeirinha. Fiz concurso, passei no concurso, vim trabalhar em Cachoeirinha. No momento que eu venho trabalhar em Cachoeirinha, eu me inscrevo aqui no IPREC e passo todo mês a contribuir para o IPREC. Quando chegar a hora de me aposentar, o tempo que eu já tinha contribuído lá para o INSS, lá para o regime geral, eu posso trazer esse tempo aqui para o IPREC. Então, vocês que estão me assistindo, vocês que já contribuíram para outros regimes previdenciários, seja o regime geral, seja o regime próprio, vocês poderão trazer aqui para o IPREC o tempo. E se eu faço isso, eu vou fazer a chamada averbação do tempo. Eu vou lá no INSS, pedir uma certidão de tudo que eu já contribuí. Aí eu apresento essa certidão aqui no IPREC para fazer a averbação. Quando eu faço a averbação, o IPREC vai comunicar ao INSS. INSS, o Gustavo está aqui e ele vai se aposentar com a gente. Então, todo o dinheiro que ele pagou para vocês, a gente tem que receber. Nós aqui do IPREC de Cachoeirinha temos que ser compensados, já que ele pagou para vocês por muitos anos, e somos nós que vamos pagar a aposentadoria dele, não vocês. É isso. Se eu estou pegando um tempo que eu contribuí para o INSS e estou levando para me aposentar aqui no IPREC,
o INSS vai repassar um dinheiro para o IPREC correspondente a esse tempo. É isso que é a compensação financeira que um regime previdenciário faz para o outro. É isso. É uma fonte de receita também. Porque todos que vêm de outros regimes e averbam o tempo, geram essa compensação. Esse dinheiro entra aqui no fundo previdenciário do IPREC. Também contribuições complementares, suplementares ou extraordinárias que vierem a ser instituídas por lei. Multas, juros de mora e correção monetária. Emolumentos, taxas, tarifas, contribuições, porcentagens e outras quantias devidas em consequência da prestação de serviços. Valores aportados pelo município, o município pode aportar valor, justamente naquele mês que faltou dinheiro, que teve para pagar os benefícios, o município aporta um dinheiro para pagar. Demais dotações previstas no orçamento municipal e quaisquer bens, direitos e ativos que tenham finalidade previdenciária. Bom, seguindo o que diz a Constituição Federal, aquela situação do aposentado ou pensionista contribuir sobre o que excede o teto, se o aposentado ou pensionista tiver uma doença incapacitante, ele só vai contribuir se ele estiver ganhando mais do que o dobro do teto, que é uma enorme remuneração, né? Só nesse caso que vai contribuir. Bom, temos no artigo 10 que o plano de custeio, este plano de custeio aqui do RPPS de Cachoeirinha, deve ser revisto todos os anos, anualmente, observadas as normas gerais de atuária, objetivando manutenção do seu equilíbrio financeiro e atuarial. Claro, né? Todo ano tem que ser feita uma revisão para ver se está sendo arrecadado dinheiro suficiente para pagar os benefícios previdenciários. Porque eu gosto de dizer que o fundo previdenciário é uma caixa onde a gente coloca dinheiro. E nessa caixa tem que ter dinheiro suficiente para pagar os benefícios. Porque é isso que é a previdência, pessoal. A gente vai colocar dinheiro numa caixa e esse dinheiro serve para pagar todos os benefícios. Futuramente os nossos e hoje de quem um dia já contribuiu. Esse é o caráter solidário da previdência dos servidores. E essa caixa tem que ter dinheiro suficiente para pagar os benefícios. Ela não pode gastar mais do que arrecada. Por isso, é feito um cálculo atuarial. A ciência atuarial é a ciência que estuda justamente esse equilíbrio financeiro que deve ter. Quer dizer, eu tenho que fazer um estudo e uma estimativa do que eu vou gastar para saber quanto que eu tenho que arrecadar. E é com base nisso que define-se qual é o percentual de contribuição de cada servidor. É com base nesse cálculo atuarial. E esse cálculo tem que ser revisto anualmente. Porque se o município perceber que está gastando muito e arrecadando pouco, ou vai ter que diminuir o benefício, ou vai ter que aumentar a contribuição. Por quê? Essa caixa tem que gerar dinheiro suficiente para pagar o próprio benefício. Essa aqui é a ideia do cálculo do equilíbrio atuarial, financeiro e atuarial do regime próprio de previdência. Bom, agora nós temos aqui no artigo 11 a base de cálculo das contribuições. A base de cálculo é o valor sobre o qual incide o percentual de contribuição previdenciária. Então, todos os meses vai ter um percentual que vai incidir sobre essas parcelas que tu recebe. E esse valor é o que vai ser levado para calcular a tua aposentadoria. Então aqui, pessoal, para a gente entender bem essa questão da base de cálculo das contribuições, é o seguinte: quanto mais eu contribuir, mais eu ganho quando eu for me aposentar. Porque a aposentadoria é calculada com base nessas parcelas. E muitas vezes a pessoa me pergunta, professor, tal adicional ou tal gratificação, eu levo para a aposentadoria ou não levo? E a resposta é simples. Se sobre a gratificação que tu está recebendo, se sobre ela tem desconto previdenciário, é porque tu leva ela para a tua aposentadoria. Se não tem, é porque tu não leva. Em regra, vai ter o desconto previdenciário sobre o teu vencimento do cargo e eventuais gratificações e adicionais, em regra, costumam ter, mas tem alguns que não. Mas em regra tem. Então como é que vai funcionar? Vamos imaginar que eu tenho um vencimento de R$3.000 e eu recebo uma gratificação de R$2.000. Eu estou ganhando R$5.000 por mês. Se a minha contribuição previdenciária,
se o percentual que eu desconto todo mês para a Previdência for só sobre o vencimento, é esse valor que vai servir de base para calcular quanto eu vou ganhar quando eu me aposentar. Se o percentual for sobre tudo, for sobre os 5.000, é esse valor que vai ser levado em conta para calcular depois a minha aposentadoria. Então, quanto mais eu contribuir aqui, melhor, mais eu vou ganhar depois na minha aposentadoria. E para saber o que entra e o que não entra, o artigo 11 diz o seguinte: a base de contribuição, quer dizer, esse percentual vai incidir sobre o vencimento básico do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias a que eles se integram, bem como adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas. Quer dizer, ele traz uma lista de parcelas que não entram nesse cálculo. E se elas não entram, quando tu estiver trabalhando e recebendo essas parcelas, sobre esse valor não vai ter o desconto previdenciário. O valor vem limpo. Só que também, esse valor não vai entrar para calcular futuramente lá a tua aposentadoria. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu recebo aqui um vencimento e uma gratificação que dão R$5.000, e sobre isso tem o desconto, e todo mês eu recebo mais R$1.000 de alguma dessas parcelas aqui, esses R$1.000 que vêm dessas parcelas não entram para a minha aposentadoria. Eu não desconto agora e não recebo depois. Sobre esses que eu desconto agora, eu recebo depois quando me aposentar. Essa aqui é a lógica. Essa aqui é a lógica e tem que ser assim para o cálculo fechar. Porque se o servidor contribuísse só sobre um valor básico e levasse tudo para a aposentadoria, o percentual teria que ser maior para dar conta de pagar depois para todos. Então, para ser mais justo e para buscar aquele equilíbrio financeiro, eles estabeleceram essa regra na Previdência, hoje no Brasil, hoje já há alguns anos, que é o seguinte: o que eu vou ganhar na minha aposentadoria é sobre o que eu contribuí. Sobre o que eu não contribuí, eu não levo. É isso. Na hora da nossa prova, a banca vai te perguntar quais são as parcelas que estão excluídas da base de contribuição, ou seja, quais são essas parcelas que tu vai receber e elas não vão entrar na tua aposentadoria nem para desconto, nem para receber depois. E a resposta que tu vai achar na prova é essa lista aqui. Então vamos ver quais são as parcelas que não entram na nossa aposentadoria. Diárias, quando recebe diárias, aquele valor não entra. A ajuda de custo em razão de mudança de sede. Indenização de transporte, que é quando o servidor usa o seu veículo particular em serviço. Então aqui a gente tem 3 parcelas que estão lá no Estatuto dos Servidores, que quando o servidor receber, não vai entrar. Os auxílios, por natureza, não entram. Então todos esses auxílios aqui listados também não entram nessa base de contribuição. Também parcelas pagas em decorrência do local de trabalho. Aqui poderia ser um difícil acesso, por exemplo. Parcela recebida em razão do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, quando o servidor assume uma função de direção, chefia e assessoramento, que é uma função temporária, em regra, não entra também. Em regra, porque eu já vou explicar a exceção. Abono de permanência, que está previsto na Constituição Federal e nessa lei. O abono de permanência é o seguinte: quando eu já posso me aposentar, já contribuí o suficiente e continuo em serviço, eu vou ser ressarcido todo mês da minha contribuição. Esse é o abono de permanência. Ele também não entra para aposentadoria. Adicional de férias. Pessoal, o que é o adicional de férias? É 1/3 de férias. Quando a gente tira férias, além da remuneração normal daquele mês, a gente recebe o acréscimo de 1/3. Esse 1/3 de férias vem na nossa conta sem desconto previdenciário. E quando a gente estiver aposentado, a gente não vai ter esse terço mais para receber. Porque é sempre a mesma lógica. Eu contribuo agora, eu recebo depois. Eu não contribuo agora, eu não recebo depois. Aposentado tem terço de férias? Não tem. Por que aposentado não tem terço de férias? Primeiro, porque aposentado não tira férias. Segundo, porque quando está em atividade, não se contribui sobre as férias, sobre esse terço, só sobre o mês normal. Por isso, não vai para a aposentadoria. Parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. Toda parcela considerada indenizatória também não vai entrar no cálculo.
Parcelas não incorporadas das gratificações adicionais recebidas pelo servidor. Essas parcelas que são temporárias. Bom, então, num primeiro momento, a gente percebe que todas essas parcelas estão fora, não entram no cálculo da nossa aposentadoria. A vantagem de receber uma parcela e ela estar aqui excluída é que eu recebo ela sem o desconto previdenciário. A desvantagem é que ela também não vai entrar no cálculo da minha aposentadoria depois. É isso. Agora nós temos o seguinte: o segurado ativo pode optar pela inclusão na base de contribuição dos proventos de aposentadorias das parcelas remuneratórias que tratam os incisos 10, 11 e 15, que é aquela por local de trabalho, por exemplo, difícil acesso, aquela relacionada ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou parcela que não seja incorporada. E aí é o seguinte, vamos imaginar a função de confiança, que é fácil para todo mundo entender. Então imagina só, eu sou concursado, estou lá, eu recebo então, vamos supor, eu tenho lá 3.000 do meu vencimento, 2 de gratificação e R$1.000 de uma função de confiança, porque eu sou chefe lá de um setor. Então eu estou ganhando 6.000 por mês. Esses 5.000, naturalmente, vai incidir a contribuição. Sobre a função de confiança eu posso optar. E eu posso dizer, não quero, eu não quero contribuir sobre a função. Se eu disser que não quero, ela não vai entrar nesse cálculo. Não vai ter desconto e não vai entrar na minha aposentadoria. Se eu disser que eu quero, eu contribuo agora e ela vai entrar lá no meu cálculo da minha aposentadoria futuramente. É opcional. É possível, então, tem exceção. Essas são as 3 parcelas que permitem, se o servidor quiser, essa opção. Mas aí, o parágrafo 6º diz que essa opção é feita pelo servidor, pelo segurado, por escrito, e ele deve fazer isso em no máximo 60 dias após a posse no cargo. Se não fizer nesse prazo, não pode depois requerer. E é interessante que essa opção não pode ser alterada. Como assim? Eu entrei no município e eu não quis colocar a minha função de confiança, por exemplo, eu não quis colocar na minha aposentadoria depois. Tá bom, não quis. Eu recebo ela sem o desconto, ela não vai entrar. Eu não posso mudar de ideia depois. Aí depois de um ano eu pensei melhor, não, eu acho melhor ter para me aposentar. Já era. Não pode alterar essa opção. Fez a opção, já era, não tem volta. Bom, essa lei, pessoal, ela é bastante extensa e a gente não pode se prender a uma obrigação de ler toda ela, porque senão a gente não vence nunca. Então, a minha ideia aqui nas nossas aulas é sempre passar para vocês os pontos mais importantes, os pontos que eu acho mais prováveis em prova, para que vocês entendam melhor a lei de uma forma mais dinâmica. Mas depois, é importante que vocês façam a leitura de toda a lei, inclusive de parágrafos que eventualmente eu não vou mencionar aqui, porque para a nossa banca, tudo pode ser cobrado. Tem uma lógica, a gente sabe mais ou menos o que ela costuma cobrar, mas nada impede que ela cobre, pergunte em prova um parágrafo que eu não fiz a leitura aqui no vídeo. Então agora, por exemplo, esses parágrafos que nós temos aqui, eu não vou comentar porque eu acho eles menos relevantes. Pode até aparecer na prova, mas eu acho menos relevante, por isso não vamos comentar. Um detalhe só, gratificação natalina, isso aqui é 13º. Professor, por que eu desconto contribuição previdenciária na gratificação natalina? Sabe por quê? Porque quando tu estiver aposentado ou aposentada, tu vai receber 13º também. Aposentados recebem 13º. Então, se tu vai receber essa parcela quando tu te aposentar, tu paga ela agora. Porque essa é a lógica que a gente tem que levar sobre a Previdência. Tudo que eu pago agora, eu recebo depois. Tudo que eu não pago agora, eu não recebo depois. Aposentado tem 13º? Tem. Então, quando eu estou em atividade, eu contribuo sobre o 13º. E quando eu estiver aposentado, eu recebo. Aposentado tem férias? Não. Aposentado não tira férias. Então, se eu não vou tirar férias depois, eu não preciso contribuir agora sobre 1/3 de férias, porque depois eu não vou receber. É sempre essa lógica que a gente tem que levar. Muito bem. Nós temos no artigo 12 ainda, que incidirá a contribuição de responsabilidade do segurado ativo e inativo
do pensionista e do município sobre as parcelas que compõem a base de cálculo pagas retroativamente em razão de determinação legal, administrativa ou judicial. Como assim? Eu estava recebendo um valor errado no município, eu estava ganhando menos do que eu devia. Eu entrei com um processo na justiça, comprovei que o município não estava me pagando tudo o que deveria, me deram razão no judiciário e obrigaram o município a pagar. Quando eu recebo esse dinheiro do município, que envolve parcelas passadas, sobre essas parcelas vai incidir também a contribuição previdenciária. E esse valor vai entrar no cálculo lá depois da minha aposentadoria também. Então é isso. Incide contribuição, então, quando eu recebo parcelas retroativas. Cabe às entidades mencionadas no inciso 3, quem são elas? As entidades que pagam a remuneração dos servidores e recolhem a contribuição, que é justamente a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o próprio IPREC em relação aos seus servidores. E cabe a essas entidades fazer o desconto da contribuição todos os meses e até o dia 20 recolher junto com a sua parcela e mandar para o IPREC. Então, todo mês, o município, a Câmara e o próprio IPREC, em relação aos seus servidores, fará o desconto da contribuição previdenciária no contra-cheque, junta com a sua contribuição e manda até o dia 20 lá para o fundo previdenciário, lá para garantir, então, que aquela caixa que eu falei para vocês tenha o dinheiro suficiente depois. Muito bem, tem uns detalhes aqui sobre questão de juros, né? Aí vai ter ali a juros simples de 0,5% ao mês e multa de 1% se não faz o repasse nesse prazo. E salvo no caso de recolhimento indevido ou maior que o devido, em regra, não haverá restituição de contribuições pagas ao IPREC. Quer dizer, não há restituição de contribuição. Como assim? Vamos imaginar que eu fiquei aqui 5 anos trabalhando no município de Cachoeirinha, todo mês, claro, com contribuição previdenciária, e eu resolvo me exonerar. Aí eu vou lá no IPREC lá e digo, eu quero meu dinheiro de volta. Eu não vou receber. A contribuição previdenciária a gente não pode sacar, não pode pegar de volta. Claro que eu não vou perder esse dinheiro, porque se eu saio aqui de Cachoeirinha para trabalhar em outro lugar, eu vou pegar uma certidão, eu vou averbar esse tempo e eu vou levar esse tempo para me aposentar em outro lugar. Eu não perco, mas eu não posso sacar em dinheiro. A única hipótese de receber algo que eu paguei para o IPREC é caso eu tenha pago algo que não devia ou mais do que devia, que aí eu recebo o que foi excessivo de volta, né, nesse caso. Muito bem, agora nós temos contribuições dos servidores cedidos, afastados e licenciados, e eu percebi que o nosso vídeo já passou de 30 minutos, que eu me empolguei, então vamos fazer um intervalo. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando as regras aqui da Previdência dos servidores do município de Cachoeirinha. Até logo.